graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor te abençoe grandemente, a sua casa, a sua família, com tudo de Deus na sua vida, né? Que é tão importante para nós ter esse aconchego do Senhor. E eu quero trazer uma palavra hoje maravilhosa para deixar para o meu e para o seu coração nesta manhã, tá bom? Para que você passe um final de semana abençoado na presença do nosso Rei. Está no Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo 8 e o versículo é o 19. A família de Jesus. O que você entende por ser da família de Jesus? Mas Jesus disse assim, né? Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, né? Por causa da concorrência, muita gente procurando Jesus. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Olha, então aqui, Senhor Jesus dá uma resposta, né, bem grande. Então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando, né? E ele diz, né, que a mãe dele, os irmãos dele são quem? São todos aqueles que ouvem a sua palavra e pratica, né? Então, quem são a família de Jesus? Jesus, ele quer uma grande família. Ele não tem muitas famílias, tá? Jesus não tem várias famílias. Ele tem uma família. É uma só família. É um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. É um só corpo. Jesus, ele vem buscar a amada igreja, várias religiões. Não, a família de Jesus, ela fala a mesma língua. Ela tem a mesma esperança, a mesma confiança. Ela segue no mesmo caminho. Quem segue a Jesus, a família de Jesus, ela entra no caminho estreito. É estreito, apertado, difícil, mas que chega até Jesus. Essa é a trajetória do caminho da família de Jesus, né? Então, Jesus, ele é uma família grande, muito grande a família de Jesus, né? Ele não tem várias famílias, que eu já falei. É uma família grande, uma família muito grande. Então, quando Deus fez o homem, ele não criou, né, para ser inúteis. Não, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Olha só, imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando Deus fez o homem, ele queria ter filhos, né, com a sua semelhança. Filhos com a sua semelhança. Jesus, o seu único filho, morava no céu, criado por Deus, ali é seu filho, e ele envia para nos salvar. E a Bíblia relata que ele quer muitos filhos, semelhante a quem? A Jesus. Semelhante ao seu filho único, amado, que morreu por nós, a Jesus. Olha só como Deus, ele é maravilhoso. Aí em Romanos 5:12, através de Adão que entrou o pecado, né? Através de Adão e Eva entrou o pecado, entrou no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Entrou o pecado, entrou a morte. O pecado, o resultado do pecado, de quem vive pecando, é a morte. Morte física e espiritual. Vão ter duas mortes. Agora, quem aceita o Senhor a viver na imagem e semelhança do seu filho, vai ter só uma morte. Então, Deus, ele nos criou a sua imagem, né? Com a sua vida, com a vida de Deus, com a sua semelhança. Então, foi assim que Deus nos criou. Então, como Adão estava morto para Deus, seus filhos também nasceram mortos para Deus. Então, por isso que esse mundo aqui, a Bíblia diz que todos são pecadores, todos estão, né? Todos são pecadores, todos estavam mortos, todos se extraviaram no pecado. Mas
O Senhor desistiu do seu propósito? Não. O Senhor não desistiu do seu propósito. Deus não desistiu do seu propósito. E qual é o propósito, né, de Cristo? Já que todos se fizeram inúteis, né, para o propósito de Deus, Deus toma providência e nos traz novamente, né, para viver o seu propósito. Então, o propósito de Deus, quando ele criou, né, uma família, de homens semelhante a ele. Ele criou. Qual o propósito de Deus quando criou o homem? Deus queria uma família de homens semelhante a ele. Então, uma família de muitos filhos semelhante a ele, né? Quando Deus nos criou, foi com esse propósito, que a gente seria uma família de muitos filhos semelhante a ele. Deus desistiu do seu propósito por causa do pecado? Não. Deus não desistiu do seu propósito. Então, se o homem se tornou inútil para Deus, como que ele pode ter a esperança de realizar o seu propósito? Como? Essa esperança nasceu no coração de Deus de seus filhos realizar o seu propósito, né? Ele nos deu o quê? Nova vida. E em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura, né? Tudo já passou e tudo se fez novo nas nossas vidas. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aquele velho homem que era inútil para Deus se torna uma nova criatura. Então, ali, aquele laço de morte espiritual foi quebrado. E aí, através de Cristo que morreu por nós, do seu Filho amado, nós somos restaurados e somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, é esse o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus hoje para nossas vidas? Qual é o propósito de Deus hoje? Você sabe qual é o propósito de Deus hoje? Deus quer uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Jesus quer uma família. Ele não quer várias famílias. A família, ela segue a mesma doutrina de Jesus. Então, ele quer uma família. Ele quer unidade. Ele não quer várias famílias. Ele quer unidade. Uma família, nós fomos adotados como filho de Deus. Nós não éramos filho, porque nós éramos criatura de Deus. Nós nos tornamos filho de Deus no momento que a gente aceita Jesus. Recebe o plano, o seu propósito na nossa vida. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz que todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus nos dá o poder de ser chamado filho de Deus. Então, tome cuidado, viu? Filho não é aquele que nasce, é criatura de Deus, criatura. Fomos criados, mas Deus quer te adotar como filho, como irmão de Jesus e entrar nessa família, que não é muitas famílias, mas é uma só família, unidade. Deus quer unidade, né? Então, por que uma família? Né? Porque Deus quer unidade. Por que eu tô dizendo que é uma família? Nós somos uma família, o povo de Deus é uma família. A família cristã é uma só família, porque Deus quer o quê? Unidade. Deus quer unidade. Porque muitos filhos? Deus, ele deseja muitos filhos, gente. E filhos semelhantes a Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. Sabe por que semelhante a Jesus? Por quê que o Senhor diz que nós temos que ser semelhante a Jesus? Meu Deus, e agora? E agora? Jesus não tem pecado. Jesus veio ao mundo como um homem em carne. Mas ele não pecou. Ele não pecou. E olha que ele sofreu. Todas as dores que ele passou foi na carne. Foi na carne. E também no último momento ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Por que me abandonaste? Então ali era carne. Ele sofreu tudo aquilo ali por amor a nós. Para nos dar uma qualidade de vida. E nós termos unidade e qualidade. Porque
semelhante a Jesus. Então nós vamos ver aqui por que semelhante a Jesus nós somos tão defeituosos, tão cabeça dura. Meu Deus, a gente quer as coisas só para nós mesmos, do nosso jeito. A gente não quer esta vida de semelhança, né, de unidade, de qualidade. As pessoas querem ir pelo buraco sujo, se sujando a cada dia mais e mais. A Bíblia diz que se você tá sujo, se suje mais ainda. Se você tá santo, se santifique cada dia mais ainda. Se tá de pé, continue de pé. Se tiver caído, levante-se e aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por que a imagem e semelhança de Jesus? Porque Deus quer qualidade, né? Então aqui Deus quer unidade, Deus quer quantidade, muitos e muitos filhos, mas Deus também quer qualidade, tá? Não adianta a igreja estar cheia, se não tiver qualidade. Nós temos que ser imagem e semelhança do nosso Deus vivo. E tem pessoas dentro da igreja, que parece assim que ele é o seu pior inimigo. É o seu pior inimigo. Tem pessoas que se dão o prazer de não ter essa qualidade, essa unidade, nem a qualidade, né, de viver em união com seu irmão. Porque Deus, ele quer quantidade. Ele quer quantidade. Muitos filhos. E ele quer qualidade. Filhos semelhantes a Jesus. Então, preste atenção que você não está fazendo só um número. Você tem que ter unidade com a igreja, você tem que ter quantidade, desejar mais e mais pessoas na casa do Senhor para ser salva, ser imagem e semelhança de Deus, porque ele quer qualidade. Ele não quer só um número. Ai, mãe, ainda bem que tá na igreja. Você não quer pedra de tropeço? Tá na igreja fazendo o quê? Se não busca a qualidade. A qualidade do Senhor Jesus. A semelhança. Por quê? Né? Então, o propósito de Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Será se a salvação, ela é o meio para alcançar o propósito de Deus? Ou só basta a salvação? Eu fui alcançada por Deus, eu não vou fazer mais nada, vou ficar aqui no meu cantinho protegida, tipo aquele homem que recebeu o talento e enterrou com medo de gastar, e o Senhor chegar e ele não ter multiplicado, e como que ele ia devolver? Então ele guardou o próprio que ele recebeu e ficou guardadinho ali, e o Senhor disse: servo inútil, né? Chama ele de servo inútil. Não tinha serventia nenhuma porque não houve a multiplicação. Então se preocupe, viu? Vamos multiplicar, porque é um mandamento de Jesus, que ele quer muitos filhos e filhos de qualidade. Mas nós vamos ver aqui, ó, a salvação é o meio para alcançar o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Não é a salvação? Seu propósito é que sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Porque se nós não conseguirmos ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, nós não vamos chegar no céu. E então, como é que vai ser salvo? Então, a salvação, quando a gente é alcançado, o Senhor está nos dando uma oportunidade para que a gente seja a imagem e semelhança do nosso Deus, que foi quebrado lá no Jardim do Éden, tá? Que eles tinham a imagem e semelhança de Deus, mas foi quebrado com a desobediência. E hoje nós continuamos nessa desobediência, quebrando o propósito de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Jesus. 1 João 2,6, lá você vai confirmar esta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui muitas coisas, né? Que a gente tem que ser como Jesus, certo? Que nós estamos num mundo pecaminoso, tão contaminado, mas o Senhor nos dá o Espírito Santo para que a gente possa ter essa força, o discernimento para ser e fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra como homem, recebeu o Espírito Santo no batismo. João olhou e viu, né? Testificou ali o Espírito Santo descer sobre ele e dar ali toda a força que ele precisaria para aguentar e suportar toda a dor que ele iria passar. E nós também, né? Também nós não fomos entregue como o Senhor Jesus Cristo foi, para morrer por todos. Nós não fomos entregues para morrer por ninguém. Mas devemos lutar para ser imagem e semelhança do nosso Deus vivo, porque a salvação é um meio para que você chegue no céu, e lá só entra no céu quando a gente estiver nesse tratamento do Espírito Santo, imagem e semelhança do nosso Deus. E o que Deus fazia?
O que que Deus veio fazer nessa terra? Que também nós temos que fazer. Nós vamos ver aqui, né? No que devemos ser como Jesus? Tem algumas coisas que nós não vamos ser nunca como Jesus. Mas Jesus nos ensinou como homem na carne o que nós devemos ser como ele. Então nós vamos ver aqui, ó, ser manso e humilde como Jesus. Mateus 11, 29. Ser manso e humilde como Jesus. Ser santo como Jesus. 1 Pedro 1,15. Ser santo como Jesus. Ser santo é você não viver na prática do pecado. Às vezes a gente peca por pensamento, peca, às vezes quando a gente já pegou, meu Jesus do céu, por que eu fiz isso? Então são pecados que você não sente mais prazer em fazer, porque você é ser humano, você ainda está aqui, né? Mas que a gente não deseje mais pecar, porque nós fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, ser santo como Jesus. Então, servir como Jesus serviu, gente. João 13,14, Jesus veio para servir. Aí ele dá um exemplo, né, lavando os pés dos discípulos. Pedro diz assim: Senhor, não necessito que tu lava meus pés, não, eu é que devo lavar os teus pés. Aí ele diz: Pedro, se eu não lavar teus pés, né, tua mente, teu coração já está limpo, mas necessita que eu lave agora só teus pés. Aí ele lava a minha cabeça, lava todo o meu corpo. Ele disse: não, agora necessita que eu lave só teus pés. Então, gente, nós precisamos servir como Jesus serviu. Sabe, tem muita gente confundindo o servir. Tem muita gente confundindo o servir. As pessoas ainda acham que Deus está em parede, está em objeto, né? Na arca da aliança, era nos objetos, era tudo sagrado. Mas Deus aboliu isso aí. Jesus, ele veio para quebrar, porque ninguém cumpria com essa lei. As pessoas eram tudo corruptas, mesmo aquelas pessoas que trabalhavam lá dentro. Vocês lembram dos filhos de Elim? Que era tudo corrupto, pegavam os tesouros, as ofertas. Então, não cumpria, mas Jesus, ele cumpriu e foi perfeito o cumprimento dele sobre este mundo. Foi muito, muito, muito certo, né? O cumprimento do que Jesus Cristo fez por nós. E hoje as pessoas acho que querem voltar o tempo, né, de ter Deus nos objetos. Deus não habita. Ah, porque tem que ter uma bonita decoração. Ah, porque tem que ter isso, não sei o quê. Sim, faça algo, mas não faça para chamar a atenção mais do que as pessoas. As pessoas têm que chegar e não ser atraída pelos enfeites do templo, mas sim pela presença do Espírito Santo. Pela presença. Eu acho até assim que é inútil tanta decoração dentro de uma igreja, porque as pessoas ficam olhando para a decoração e tiram até o sentido do Espírito Santo. Nossa, meu Deus, que decoração linda, que flor linda, e tira até a atenção de quem já não vive concentrado no Espírito. Aí chega num ambiente que vê tantas coisas lindas, enche os olhos nos objetos e acaba tirando a atenção do Espírito Santo. Não é verdade? Às vezes a pessoa tem uma festa, passa 3, 4 dias se ocupando em decorar a igreja, em fazer tudo dentro da igreja. E aí, quando é no momento da festa, não é edificado. Não é edificado. Temos que pensar isso, viu? Deus, ele não habita no templo. O templo do Espírito Santo somos nós. Somos nós. Como é que está essa casa? Ela está arrumada, perfumada. Você está cuidando da sua saúde, para que o Espírito Santo habite em você e você faça a obra do Senhor, para que você leve o Evangelho, para que você pregue a palavra de Deus. Isso é cuidar do templo, servir. Se preocupar com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão lá fora passando fome. Entre, vai levar a palavra do Senhor, vai servir. Jesus, ele não tinha nem morada, ele saía em aldeia, dormia debaixo de uma árvore. O rei dos reis dormia no templo e as pessoas seguiam ele e ele fazia os seus milagres e ele ensinava a palavra de Deus. E hoje estamos aqui pela sua misericórdia, Então, pregar ao mundo como Jesus, pregar. Não se preocupe com o templo, porque Deus, ele não habita no templo. Quando a gente sai, a igreja sai, o templo fica vazio, fica só paredes ali. Se preocupe com o seu templo, com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus.
Acabe com isso. Jesus entrou naquele tempo e derrubou aquelas coisas, que ali era casa de oração, não era casa de enfeite, não era casa de trazer coisas para vender, coisas, gente, objetos. Deus saiu quebrando tudo. Mas quando ele quebra a mim e você, é para refazer. É para refazer um novo templo, tá? Templo do Espírito Santo, morada de Deus. Amém? Então, pregar ao mundo como Jesus pregou. Você tem pregado ao mundo? Você tem pregado? Você tem levado esta palavra como Jesus pregou, ensinou? Pois é, João 17:18 fala que nós devemos pregar ao mundo como Jesus pregou. Isso é ser imagem e semelhança de Jesus. Perdoar como Jesus perdoou. Você tem perdoado verdadeiramente? Sabe, acontece algo na igreja e as pessoas, quando a gente dá fé, as pessoas não gostam mais de ti. As pessoas vão se afastando de ti e tu não sabe nem o motivo. E depois não existe perdão. Não existe um, ei, me perdoa. Ei, o que eu fiz? Tá. Não existe isso, né? Quando a gente dá fé, a cara feia para um lado, a cara feia para o outro, e a gente não sabe nem o motivo. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia. Pregar como Jesus pregou. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Jesus não saía enfeitando a igreja, não. Jesus saía pregando a palavra. Quando ele entrava no templo, é para ensinar a palavra de Deus. Amar como Jesus amou. Né? João 13:34. Amar como Jesus amou. Nós não temos amado, irmãos. Nós temos sido mesquinha. Nós só queremos as coisas para nós mesmos. Mas o Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tu te ama? Será que tu ama mesmo a você mesmo? Porque quando eu amo a mim mesmo, a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero bem da minha pessoa, eu tenho que querer o bem do meu próximo, assim como o meu. Olha o segundo mandamento do Novo Testamento, né? Orar como Jesus orou. Jesus, sendo Deus, todo tempo era orando. Todo tempo era orando. Tudo que ele ia fazer, ele curvava, ele estendia as mãos e dizia ao Pai. Entregava a Deus, nos ensinando que tudo nós temos que entregar ao Pai. Nos ensinando mesmo ele sendo Deus. Ele como homem aqui na terra, ele nos ensinou a orar. Né? Ele nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso. Né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, né? Então Deus, ele glorificou o nome do Pai a todo tempo. E nós, que somos a imagem de sua semelhança, irmão de Jesus, somos desta família maravilhosa, né? Nós temos esta unidade. Temos que ter essa unidade. Temos que ser muitos, né? Deus, ele quer quantidade. Muitos filhos, muitos irmãos de Jesus. Muitos irmãos de Jesus, porque ele deu o único que ele tinha para morrer por nós. E nós somos irmãos de Jesus. Temos que ser muitos. Vamos correr atrás de muitos irmãos. E irmãos de qualidade. Vamos ensinar eles, tá? Todas as coisas que Jesus tem nos ensinado, vamos ensinar eles também. A viver nessa quantidade, nesta qualidade e nesta unidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com o ensino da palavra. Se hoje eu estou aqui dando esta palavra, é porque eu fui ensinada por alguém que foi ensinado e que vive segundo o propósito de Deus, que é o nosso pastor Jorge. Se preocupa muito com a palavra. Ele prega a palavra, é a palavra, né? Não tem negócio de carunchinha, não, é a palavra mesmo de Deus. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Então, que você possa aprender verdadeiramente a palavra de Deus e viver, tá? Em unidade, em quantidade, muitos e muitos irmãos para você, e de qualidade. Tem que ter qualidade. A imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus.
Então é isso aí, sou Irmã Josa. Curta o vídeo, envie para mais alguém que você acha que precisa, tá bom? Compartilhe mesmo, comente aí, dê aquele joinha, tá bom? E estamos juntos aqui, ó. Beijo, em nome de Jesus.